Começamos então com a notícia que já aparece aí em tela, que já toma conta do noticiário, está também em nosso site, que é a morte de Benedito Rui Barbosa. Vamos agora aqui trazer mais detalhes sobre isso. A gente está falando de um autor que estava com 95 anos, e a foto aí, com esse olhar afetuoso de Benedito Rui Barbosa já aparecendo na sua tela. O que a gente tem de informação do boletim que foi divulgado pelo HCOR, o Hospital HCOR? A morte foi causada por complicações de insuficiência renal crônica. Então esta é a informação do hospital, notícia que foi confirmada agora de manhã e que a gente já compartilha com vocês. E aí quando a gente fala de Benedito Rui Barbosa, pessoal, a gente está falando de um autor, eu falei aqui um pouquinho na abertura e repito, para você escrever um produto fictício, né? Um material, uma teledramaturgia que é exibida para milhões e milhões de pessoas, a televisão se transformou ao longo dos anos, das décadas, né? Mas a gente está falando de um estouro de sucesso de Benedito Rui Barbosa, principalmente em décadas em que a gente tinha as novelas como um fenômeno social. Ainda são, mas a gente sabe, né, como isso ocorria décadas atrás. É alguém responsável por ter escrito Rei do Gado. Olha o sucesso incrível que foi Rei do Gado. A gente falando ali de Antônio Fagundes, Patrícia Pilar e mais tantos outros artistas, tantos outros personagens que apareciam icônicos porque foram escritos por alguém chamado Benedito Rui Barbosa. É claro que um autor de novela ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe, né? Ele tem os assistentes, são as pessoas que também mergulham nas histórias, fazem levantamento de dados, estudos sociais sobre a sociedade e vão ali ajudando o autor, que responde, né, pela assinatura de uma novela, o autor, vou chamar de autor principal, e vão ali colaborando também, abastecendo de informações. Mas é da cabeça de um autor como Benedito Rui Barbosa que surgem essas histórias, né, esses grandes roteiros. Eu citei Rei do Gado, mas aí a gente também acrescenta aqui na lista, e está aparecendo para você, Pantanal, a novela Renascer, só para citar três sucessos, grandes sucessos de Benedito Rui Barbosa. E a partir de agora você confere também um pouco mais da trajetória do autor. Mais velho de 5 irmãos, Benedito Rui Barbosa nasceu em 17 de abril de 1931, em Galha, interior de São Paulo. Ele cresceu numa área de cafezais, tendo contato com imigrantes japoneses e italianos. E isso influenciou diretamente suas obras. As primeiras novelas de Benedito Rui Barbosa foram ainda na década de 60, com Somos Todos Irmãos e O Anjo e o Vagabundo, ambas exibidas na extinta TV Tupi. A chegada à TV Globo aconteceu em 1971, quando o dramaturgo escreveu Meu Pedacinho de Chão. A inspiração veio da infância que teve nas cidades rurais. O convívio com imigrantes quando criança também lhe inspiraram em grandes obras, como Terra Nostra e O Rei do Gado. Na TV Globo, sua última obra original foi Velho Chico, que se passava na região do Rio São Francisco e que foi ao ar em 2016. Pantanal, exibida originalmente na Rede Manchete em 1990, ganhou um remake em 2022. E Renascer, outro clássico do autor, ganhou outra versão em 2024. Rui Barbosa se aposentou da escrita em 2014, mas a sua contribuição para a cultura nacional será sempre relevante. Pois é, sempre relevante, né? Faz parte da história da população brasileira. A novela é um fenômeno social, não é à toa que a gente compartilha, comercializa novela com tantos outros países e que são traduzidas, dubladas por outras milhares de pessoas. Tamanho sucesso em nosso país e parte bem importante da história desse fenômeno que é a teledramaturgia brasileira diz respeito a Benedito Rui Barbosa. Ainda hoje aqui no Live CNN a gente volta a falar desse assunto, tá? Te atualizar.